Eu creio em grandes resultados. Abram, por favor, suas Bíblias em Lucas capítulo 14. Graças a Deus, porque Ele é bom e Ele tem nos conduzido. É uma vida de sucesso, uma vida que agrada a Ele. Nós fizemos essas gravações na primeira semana do programa de rádio e provavelmente segunda-feira vai começar nosso programa na Sara FM. Já está com o contrato assinado, já está tudo certo. A gente só está organizando algumas questões para definir o início do programa. Provavelmente na segunda-feira, sem ser amanhã, na próxima, nós vamos começar nosso programa de rádio. De 9h30 às 10 da manhã. Amém? 99.7. Você pode ouvir também pela internet. Depois eu passo direitinho o endereço. E eu creio, irmãos, que vai produzir algo poderoso no Distrito Federal. Enquanto nós gravávamos ali, eu e a Fernanda, enquanto um estava ministrando lá para o microfone, o outro estava lá sendo edificado. E eu saí muito avivado. Nós terminamos 1h da manhã, sabadão, 1h da manhã, trabalhando. Que bom, né? Isso é bom, irmãos. Porque o princípio fundamental para você ganhar dinheiro, para você ganhar vidas, para você ter sucesso naquilo que você faz, não é dízimo e oferta. O princípio número 1 de recursos chegarem na sua mão não é dízimo e oferta, é trabalho. Dízimos e ofertas estão muito ligados à prosperidade. Prosperidade é um bem-estar, é abundância, amém? E acaba incluindo também dinheiro. Prosperidade diz respeito também a dinheiro chegando na sua vida e muito dinheiro. Mas se você não trabalha, também não coma. É o que a Bíblia diz. Então você quer avançar, você quer prosperar, vá trabalhar. Aleluia. Que bom, né? A Bíblia diz que o diligente vai herdar a terra. Tem gente que não quer trabalhar e quer ver se entregar o dízimo e oferta substitui. Se resolve o problema. Olha, querido, você precisa trabalhar. E com afinco. Você quer grandes coisas, você precisa se dedicar bastante. Agora, qual a diferença de um crente para o incrédulo? É que a mão do Senhor está sobre a sua vida e o seu trabalho vai produzir frutos duradouros. E você tem segurança de que você vai permanecer bem. Porque quem não está com o Senhor, quem não anda em fé, quem não é dizimista e ofertante, não tem segurança, não tem garantia de que as coisas vão ficar bem. Então tem muita gente que trabalha e o dinheiro é colocado num saco furado. Então você precisa ser um semeador. Como eu falei domingo passado, uma pessoa entregou uma oferta uma vez de R$2 para mim. E há uns tempos atrás ele veio me falar de uma oferta de R$50 mil que ele ganhou. E eu falei, isso é um bom resultado, né? Eu creio, queridos, que nós estamos ampliando a nossa visão. Nós estamos alargando os nossos limites. Queridos, os meus limites estão sendo alargados. Queridos, eu estou olhando para aquele prédio da Rexan como uma referência de prédio grande, esse prédio ali na entrada do Gama. E eu estou alargando a minha visão. Eu estou falando que aquele é o tamanho da nossa igreja e eu estou acreditando nisso. Queridos, eu estou alargando
a minha visão no trabalho, na capacidade de produzir. Eu estou tendo coragem de trabalhar em coisas maiores, mais importantes. Queridos, eu estou alargando a minha visão, as minhas fronteiras no meu semear. E eu estou crendo que eu vou semear muito para muita gente. Cada vez que eu semeio dinheiro, relógios, sapatos, ternos, na vida de pessoas, na igreja, em ministros, eu estou esticando, alargando os meus limites. E se eu aumento o meu limite da semeadura, eu, consequentemente, aumento os meus limites de colheita. Queridos, eu estou trabalhando na minha vida de forma que eu me torne um grande ministro do Evangelho, ganhador de multidões. Há uma música que um camarada canta, Lucas o quê? Lucas Souza? Pensei que era Lucas Torma. Não, Torma é o professor. A música diz assim: eu quero ser feitor da história dessa nação. Ou seja, eu quero fazer parte da escrita da história. Eu quero colocar o meu nome na história do meu país. Sabe que você pode ampliar os seus horizontes? O que você tem pensado a respeito dos seus negócios? O que você tem pensado a respeito de ministério? Olha, queridos, até hoje eu nunca indiquei nenhum professor do Rema, aqui do Gama. Eu não sou apressado. Eu não sou descuidado. Eu não vou indicar alguém que eu não tenha convicção que seja bom, apto, pronto para ministrar a palavra em um nível bom, que vai manter uma boa qualidade da escola. Eu não sou empolgado, não. Mas deixa eu te falar, eu estou crendo em professores sendo levantados daqui. Eu estou crendo em você ficando bom. Eu estou crendo em seu coração correto diante do Senhor. Eu estou pronto em Deus confirmando no meu coração para eu indicar você para dar aula no Rema. Eu estou crendo em ministros sendo levantados aqui que vão rodar o Brasil e o mundo. Eu estou crendo que eu vou perder alguns de vocês. Vocês vão embora. Mas eu não me importo com isso, não. Eu não tenho problema em promover você, não. Isso não é prejuízo para mim, não. Que você andar naquilo que Deus te chamou é lucro para mim, é bênção para mim. Porque se eu for um degrau para fazer você subir, vai ser um prazer para mim. Agora, querido, isso não depende de mim, fique tranquilo, depende é de você. Você tem que ser bom na palavra, você tem que ser cheio do Espírito, você tem que ser uma pessoa honesta, correta, você tem que ser uma pessoa que tem um bom nome diante das pessoas, diante dos crentes, diante dos não crentes, diante da sua família, essas coisas assim. Você tem que estar com um coração correto diante do Senhor. Queridos, eu estou crendo em abrir mais igrejas, mas eu não vou abrir igrejas sem ter ministros preparados, com um chamado para isso. De repente você está preparado, mas seu chamado não é para ser pastor, então tranquilo. Você está pronto, mas está pronto para fazer o que Deus chamou. Você não é pastor, então você não vai pastorear uma igreja. Mas existem pessoas que foram chamadas para pastorear igrejas. E eu estou esperando você ficar pronto. E Deus falar ao meu coração para que eu te envie. E de repente você não se vê capaz de ser um ministro do Evangelho. Você não se vê capaz de ser um professor do Rema. Você não se vê capaz de gravar um CD. Você não se vê capaz de abrir uma empresa. Você não se vê capaz de passar em um concurso público. Você não se vê capaz de ser contratado em uma empresa privada. Mas à medida que você começar a se enxergar, à medida que você começar a alargar os seus horizontes, as bênçãos do Senhor vão poder se manifestar na sua vida. É algo que depende de você.
Depende de você. Você consegue se ver fechando um grande negócio? Você precisa gerar essa imagem. Você tem um negócio para fechar, comece a gerar essa imagem. Queridos, eu comecei a gerar a imagem de eu pregando na rádio. Eu comecei a trabalhar isso dentro de mim. E está acontecendo. O que Deus te chamou para fazer? Você precisa se ver fazendo o que Deus te chamou para fazer. Ei, por que você não coloca o mapa do DF e coloca uma fotinha de cada loja sua? Uma foto da sua loja em cada cidade do DF? Por que você não trabalha os seus limites? Por que você não expande os seus limites? Pegue seu extrato, relacionando lá as suas dívidas, os empréstimos, os valores que você deve. Pegue esse extrato e na parte lá dos débitos, por que você não coloca um monte de zero assim? Você vendo os seus débitos quitados. Lucas capítulo 14, versículo 28 diz assim. Lucas 14, 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Esse texto fala a respeito de prudência, a respeito de sensatez. Deus nos chamou para sermos prudentes, sensatos. Deus não nos chamou para envergonharmos o Evangelho de Cristo, nem envergonharmos o nosso próprio nome. Deus nos chamou para vivermos uma vida equilibrada, onde nós vamos olhar, onde nós vamos calcular, onde nós vamos nos preparar. É por isso que eu tenho falado sobre preparação. Se prepare, estude, seja perseverante, ou vá investir no seu avanço, no seu crescimento. Vá ser constante, vá se preparar, vá construir coisas sólidas. Vá calcular antes. Ainda não tem condições? Então continue se preparando, continue se estruturando. E a Bíblia nos deixa muito claro que nós fomos chamados para sermos pessoas prudentes, para sermos pessoas cuidadosas. Jesus diz para nós sermos simples como as pombas, como a pomba, mas astuto, prudente como a serpente. Aquele animal que ele não faz, é como o chapolim colorado, todos os meus movimentos são friamente calculados. Todos os movimentos de uma serpente são calculados. Você já viu ela olhando para a presa? Ela se levanta assim. Já viu uma leoa caçando? Ela se abaixa. Queridos, eu fiquei assustado porque eu tenho um bulldog inglês, presente de casamento da minha linda esposa, de 10 anos de casado. E ela é bem gordinha, mansa, não é agressiva, ela é muito brincalhona. Mas um dia olhando para ela no quintal, assim, eu vejo ela olhando para um lado, quando eu vi era um pássaro. E ela estava abaixadinha. E ela foi andando assim. E queridos, eu nunca vi ela com
com aquele perfil dela, com tanta agilidade, pegou o pássaro. Falei, como é que tu consegue? Mó preguiçosa. Mas para dar o bote, ela vai. E eu vi o instinto dela ali, de caçadora. Ela foi andando, parecia uma leoa, parecia um animal que vai para a caça. Foi andando devagarinho, e pegou o pássaro. Até hoje não entendo como é que ela consegue pegar um pássaro. Eu não consigo pegar um pássaro. Mas ela consegue, ela já comeu vários. Eu já tentei, já arranquei um pedaço de um pássaro, a metade saiu da minha mão, a outra metade ficou na boca dela. Ela é violenta. Quando ela tem um objetivo, ela vem com prudência. Astuta, ela vem esperta. E aí, o problema é que muitos de nós estamos andando na nossa vida aí, perdidão, mané. Sabe aquelas pessoas que estão desconectadas de tudo? Que uma grande porta se abre diante delas e ela bate no portal e não entra? De repente a porta do ministério está aberta diante de você e você está batendo na parede. De repente a mulher da sua vida está do seu lado e você está procurando o quê, rapaz? De repente o homem da sua vida está aí, perto de você. Ó, Deus já começou a falar, né? Por que os solteiros ficam tudo condenados aí? Suando frio? Meu Deus. Por quê? Prudência. Olha, sabe o que é ser prudente ou ser astuto? É assim, cara, tu tá solteiro, rapaz, vai aprender algumas frescuras do tipo passar creme, passar perfume, né, passar, né, algumas coisas, desodorante, né? Bom, saudável. Porque, olha, se tu quer casar, meu querido, ajuda a menina a te ajudar, né? Aleluia. Vai dar uma caprichada aí na boca, dá uma escovada, compra uma balinha. Porque, olha, o problema, assim, é cômico, mas é sério. Meninas, vocês têm que caprichar no visual. Vocês têm que deixar a elegância fluir de vocês. Eu estava hoje babando na minha esposa, apaixonado de manhã, ela pregando, e eu olhando minha esposa prudente. Minha esposa é prudente. Por quê? Porque ela se arruma, ela se cuida, ela investe nela. Para quê? Para eu continuar apaixonado por ela. E as casadas devem ser prudentes por casadas. Olha, eu já vi alguns casos de mulheres que estavam casadas e elas pareciam mais largadas do que mulheres descuidadas. Irmãos, entenda que você não precisa seguir um padrão de beleza que está na cabeça de alguém, mas você precisa ser excelente. Não precisa seguir moda aí, a cabeça de ninguém, de nenhum tosco que quer determinar o que. Não, você que sabe. Agora, seja o seu melhor. Aí, a mulher, uma derrota. Chegava às vezes na casa dela, né? Aquela mulher largada, né? Descuidada, fubazenta, velha. É bucha, né? Aí, meu amigo, o camarada vai embora, separa. Com pouco tempo, eu vejo aquela mulher, ué, meu Deus, o que é que houve? Bonita, arrumada, se cuidando. Por quê? Só depois que perde vai tomar uma providência? Só depois que morre manda flores? Não, manda flor agora.
A machaiada, ó, deixa eu te falar uma coisa, suas esposas precisam estar apaixonadas por você. Precisa conquistar a tua mulher, cara. Ué. Não deixe chegar até o limite, que a mulher vai ficar desanimada e até que vai estourar. Não, vá se cuidar, vá tomar banho, vá ser limpinho, cheiroso, vai escovar os dentes. Homens, meu Deus, olha eu de novo falando essas coisas. Você precisa conquistar a sua mulher, dia após dia. Olha, sua mulher tem que ter prazer em estar com você. Bota teu charme todo lá, isso, né? Esse talento todo que você tem, né? Para de fazer coisa que irrita ela. Para de chatear ela no dia a dia. Para de desgastar o relacionamento. Seja prudente. Se anima, cara. Tem uns camaradas aí já desanimados do casamento. Meu amigo, pede para sair. Uma vez eu estava conversando com um camarada, quando eu não era crente, eu conversando com um cara que não era crente. E ele dizendo, a gente ele namorava uma menina, nosso relacionamento está meio desanimado, não sei o quê. A gente estava buscando as formas de dar uma esquentada no relacionamento. Namorando, cada um vivendo numa casa, longe um do outro, com 2 anos de namoro, estava desanimado o relacionamento, buscando esquentar o relacionamento. Isso é um homem sem Deus mesmo. Casal sem Deus. Porque, olha, deixa eu te falar, relacionamento conjugal de crente é assim, maravilhoso. Você é apaixonado pela sua mulher é apaixonada por você. Não estou falando de paixão tola, né? Sair fazendo besteira, mas estou falando do desejo incendiando vocês. Vocês precisam. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Divórcio é uma miséria. Falar uma palavra mais pesada. Divórcio é uma desgraça. Uma desgraça na vida de uma pessoa. Os filhos sofrem barbaridade. Amanhã tu vai querer casar de novo. E a pessoa com quem você casar vai ser um problema com o seu cônjuge anterior. Problema de relacionamento com filhos. Pastor, não é assim não. Eu já vi muitos casais que se separaram e se dão bem. Meu querido. Fica aí, arriscando aí. Se dão bem depois de muito sofrimento, se dão bem depois de muito desgosto, se dão bem. Raros casos. Olha, você quer separar do seu cônjuge? Você vai ter que crer para o próximo que você casar. Adianta não. Se casar de novo e não crer, não arrumar a vida, vai se separar de novo. Agora eu te pergunto, quando você quer conselhos a respeito de casamento, você procura quem já se divorciou 7 vezes? Porque aí é muito experiente, aí vai te ajudar? Talvez essa não seja a pessoa mais adequada. Por que você não pergunta para quem nunca se separou? Ou ainda que já tenha se separado, mas hoje tem um casamento sólido, a vida restaurada. Você precisa construir algo na sua vida. Antes de vir ao limite, deixa eu te falar, olha, tem homens aqui que se não se ajustarem vão perder suas esposas. Não brinque. Sua mulher pode se desgostar a tal ponto que vai te largar. E vou te falar, tu vai sofrer, viu, infeliz? Tá pensando o quê? Que vai ser tranquilinho? Arruma outra, vai arrumar outra. Depois de uma semana com a outra, a ficha vai começar a cair. E o desgosto na sua vida vai te acompanhar para o resto da sua existência aqui na terra. A prudência fala a respeito de você se corrigir, se ajustar antes que seja necessário você se ajustar. Time que está ganhando, se mexe? Se mexe, querido. Se mexe. Todo time que está ganhando precisa continuar mexendo nele. Para quê? Para aperfeiçoar esse time.
Irmãos, meu time está ganhando. Eu estou um casamento maravilhoso com a minha esposa. Mas eu continuo atento, porque tem coisas que eu posso melhorar ainda. O problema é esse, time que está ganhando, se está ganhando, não se mexe. E a gente pensa, mas não é assim. Você foi chamado para se aperfeiçoar constantemente. Meu marido me ama, que bom. Não é para você ficar com medo, insegura. Não é para você ficar inseguro, mas é para você continuar investindo, para melhorar, para viver bem, continuar amando. As mulheres precisam investir na beleza interior. Não é? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essas coisas. Você não foi chamado para viver uma vida descuidada, uma vida solta. Você precisa estar atento, você precisa estar prudente, você precisa calcular. Nesse contexto aqui, Jesus está falando, olha, você tem que entender o seguinte, para me seguir, eu tenho que ser prioridade número 1 na sua vida. Se não puder deixar pai, mãe, filho, filha, mãe já falei, papagaio, cachorro, não está apto para me servir. O que Jesus está dizendo? O passo que você vai dar no ministério, aqui é o contexto ministerial, você precisa saber, eu estou pronto para isso, eu estou disposto a isso. De repente você fala, não, eu não estou disposto a abdicar de alguns sábados, de alguns fins de semana, então não vou entrar. Não, querido. Então você precisa mudar seu coração e se tornar disposto. Porque é igual a ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Me examinei e estou com problema, então não vou tomar a ceia. Não, é assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Achou coisa estragada aí, tem problema aí, então se corrija. E aí faça o quê? Participe da ceia. Me examinei, eu vejo que eu não estou disposto a assumir essa responsabilidade na igreja, não. Assim, meu coração não está aberto para isso, então não vou assumir. Não, meu coração não está aberto para isso, então eu vou trabalhar mais na palavra e no Espírito para eu ficar disponível, para eu ficar animado, para eu me ajustar e seguir a vontade do Senhor. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 32, você pode abrir aí. Essa passagem fala a respeito de Davi. Davi estava vivendo escondido de Saul, junto com os seus homens, já tinha um exército, e ele era uma pessoa muito honesta, muito correta, vivia perto das terras de um camarada chamado Nabal. Nabal, é? 1 Samuel, capítulo 25. E Davi protegia os bens desse empresário, de Nabal, desse agricultor aí, desse fazendeiro. Era um homem correto, Davi. Não roubou nada de Nabal, que era um homem rico, tinha muitas posses. Vivia perto, mas nunca roubou e não deixou ninguém roubar. Certo dia, Davi fala, estava na época lá que Nabal estava matando animais e estava em produção. Davi manda uma mensagem falando, olha, sempre estivemos perto de vocês, nunca roubamos nada, nunca pegamos nada, protegemos as suas coisas. Se possível for, você puder, dar presentes para a gente, nos ajudar a alimentar nosso povo. Nabal diz para ele, quem é Davi? Quem é Jessé? Para lá, vou dar nada não. Foi grosseiro ainda por cima. A notícia vem para Davi. Davi fica indignado e diz, eu vou matar hoje esse camarada e todos os homens que trabalham com ele. Eita, irmãos, posição de liderança é sério, né? Que se o chefe faz besteira, não é só a cabeça dele que é cortada, não. A mulher de Nabal, Abigail, fica sabendo desse fato, que o marido deu essa resposta grosseira. O que ela faz? E o servo diz, olha, Abigail,
esse Davi, ele é um homem bom, ele de fato nos protegeu, tem cuidado da gente, nunca roubou nada. E ele é homem de Belial, ele é guerreiro. É o seguinte, Abigail, a gente vai morrer, Abigail. O que a Abigail faz? Junta muita comida, enche vários cestos em jumentos e vai ao encontro de Davi, escondida, sem falar com o marido. Nabal significa tolo. Para você ver, o nome do cara representava bem o caráter dele. E aí ela vai até Davi e manda os presentes na frente e chega, se ajoelha diante de Davi, pede perdão a Davi e disse: olha, eu não vi os seus mensageiros quando você os enviou, eu não estava junto lá, me perdoe, eu sei que você tem sido um homem bom, eu sei que você é um homem correto e que você não cometa esse pecado de se vingar a si mesmo. Eu sei que Deus vai levantar você e você vai reinar sobre Israel. Então ela foi muito humilde. E no versículo 32 diz assim: então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até ao amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Ia matar vocês tudinho, a machaiada toda. E ele diz: bendita seja a tua prudência. A prudência, queridos, nos livra de confusão, nos livra de morte, nos livra de prejuízo. Querido, se você está com algum problema, alguma confusão no trânsito, na rua, querido, seja prudente. Saia de perto. A Bíblia diz que a resposta branda ameniza o furor. Olha, seja cuidadoso, seja prudente, busque a paz, busque a conciliação. Calcule antes, veja os prós e os contras, seja prudente. Porque você vai evitar muito sofrimento. Tem muito sofrimento que nós estamos tendo hoje, que foi por imprudência nossa, foi por descuido nosso. Somos apressados demais a tomarmos decisões, a fazermos coisas. Olha, o próprio Davi já ia matar todo mundo. E no final das contas ele não matou. E ele diz: que bom, graças a Deus pela sua prudência, Abigail, que me livrou de cometer esse pecado, de me vingar a mim mesmo. No final das contas, Nabal ficou sabendo, quando Nabal no outro dia ficou sabendo o que aconteceu, que Davi estava vindo com o exército e se Abigail não tivesse feito nada, ele ia morrer. Nabal teve um infarto, ficou em coma 10 dias e morreu. Queridos, deixe as pessoas colherem as consequências ruins que elas estão plantando. Deixe elas colherem por elas mesmas. Não seja um vingador. Não fique acumulando sangue nas suas mãos. Não fique acumulando. Você derrubou fulano, você tirou fulano da empresa, você tirou ele da função, você fez isso, você fez aquilo. Olha, fique quieto, fique calado. Se alguém está errando, deixe ele cair por ele mesmo. Se você não tem liberdade para ir tratar com a pessoa, não fica indo atrás de fazer confusão, não. Seja prudente. Se pode aplacar a ira, seja prudente. Se pode evitar um caminho perigoso, evite. Isso não é incredulidade, não. Se você pode ser cuidadoso, se você pode chegar mais cedo, se você pode ir por um caminho mais tranquilo, vá por um caminho tranquilo. Amém, queridos? Seja prudente. Olha só, Mateus capítulo 7, versículo 24. Jesus vai falar aqui a respeito do homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Isso diz respeito a você aproveitar o tempo que está tudo bem,
para você construir uma base sólida, para você fazer algo que vá garantir segurança, vai trazer segurança. A partir do versículo 24, Mateus 7, 24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Queridos, a prudência vai te manter de pé. A prudência vai te manter de pé. Então, seja prudente, fique firme. Jesus ainda cita um camarada que era funcionário de um homem muito rico, e esse camarada ia ser despedido. Mas antes dele ser despedido, ele gerenciava os bens desse homem rico. O que ele fez? Ele foi lá: fulano, você está devendo para o meu patrão? Olha, eu vou dar um desconto para você, paga aqui. Ele usou o que ele tinha, a alçada decisória dele. Ele podia dar descontos, podia perdoar dívidas. E ele fez isso com várias pessoas, antes de ser despedido. Por quê? Porque ele construiu uma boa rede de relacionamento. Quando ele foi demitido, tinha muita gente que gostava dele, que poderia apoiá-lo. Jesus não estava apoiando ele ter errado com o chefe dele a ponto de ser demitido. Mas Jesus chama a atenção para a prudência, a esperteza desse homem. Há um lugar de você ser esperto, não no sentido de dar o golpe nas pessoas. Mas, queridos, você precisa saber promover a sua imagem na sua empresa. Só é lembrado quem é visto. Então, você não é pecado você ser inteligente. Olha, eu tenho um negócio, mas assim, eu vou fazer propaganda do meu negócio. Isso, se eu botar esse cartaz aqui, o povo vai ser o quê? Querendo clientes, e eu não vou ficar com interesses financeiros. Então, fecha a empresa se você não tem interesse financeiro, meu querido. Vá viver de amor, como diz o povo. Vá viver igual índio. Nós precisamos observar oportunidades. Tem um camarada que é rico e ele gosta de investir em novas ideias, bote a tua ideia perto dele. Tem um olheiro de um grande time, vai jogar, vai dar uma sainha em alguém, um outro jogador na frente do olheiro. O homem da sua vida vai estar naquele ambiente, vá para aquele ambiente, minha querida, aleluia. Maridão está meio chateado, está meio assim, está meio assado, está chegando, bote, capriche na beleza interior. E vá ler um livro, sentada, no sofá, com as pernas cruzadas. Você me viu? Que coisa. Estou aqui só lendo o livro. Sabe, queridos, você tem um chamado ministerial, vá ficar perto de quem pode promover seu ministério. Existe uma diferença entre, expressão até meio chula, assim, né? Mas não é feia, puxa-saco. Alguém que não é para ser puxa-saco de ninguém. A diferença do puxa-saco e do prudente é o seguinte: o puxa-saco não faz nada direito e quer ser promovido só por ficar ali bajulando. Obrigado, bajulador. Pronto, uma palavra mais. O bajulador é aquele improdutivo, aquele ruim de serviço
que quer crescer só à base da bajulação. O prudente é aquele que tem o que mostrar e mostra. O bajulador não tem o que mostrar. Só faz bajulação. O prudente tem o que mostrar e mostra. Então você precisa ser prudente. José foi chamado para ir até Faraó. O que ele fez? Fez a barba, cortou o cabelo, se tomou um banho. Ele ia estar perto do rei da nação. Como é que ele ia chegar lá? Fubazento, velho, fedido da prisão, barba por fazer? Não, ele, ó. Isso é o quê? Astúcia. Que a gente pode usar dentro de um limite correto, dentro de um limite honesto. Querido, seu serviço, seu produto é bom, cobre o preço justo. O que é o preço justo? É o preço que vai te aumentar. O cliente vai ficar satisfeito porque o seu serviço é bom. E ele não tem muita opção, bom como o seu, então aumente o preço a cobrar. Vá fazer de graça, vá dar de graça seus produtos, seus serviços para pessoas que podem promover você. Isso é prudência. Isso é astúcia. Eu quero que nós entendamos o seguinte. Não há dúvida nenhuma que a Bíblia nos ensina que nós devemos ser prudentes. E Jesus disse, você precisa calcular. Agora, queridos, prestem atenção. Essa é só uma parte da verdade. A questão da prudência. É uma parte da verdade. Jesus disse, qual é o homem que começa a construir e não vai calcular antes o que ele tem para ver se vai dar certo? Se ele vai conseguir concluir. Essa é uma parte da verdade. Agora eu quero te fazer pensar em um outro ponto. Quando você vai calcular se você tem ou não para terminar, você olha para onde? Qual é a fonte dos seus recursos? Sua conta bancária, seus bens? Ah, eu estou limitado, pastor, porque assim, eu não tenho nada, então não faço nada. Você não tem nada? Nesse texto de Lucas, Jesus falou o seguinte, qual o homem que começa a construir uma casa e não calcula antes se tem o dinheiro para terminar? Ele diz, qual é o rei que não sai para uma guerra e olha antes se os 10.000 soldados que ele tem são capazes de vencer os 20.000 soldados que vêm contra ele? Se não é capaz, oferece paz. Jesus está falando a respeito de você olhar para o que você tem. E o homem natural sempre vai olhar para os recursos naturais. Mas a questão é o seguinte, você é um ser espiritual. Você é um homem nascido de novo, que tem a vida de Deus dentro de você, e o seu pai é nada mais, nada menos do que Deus, Criador do céu e da terra, Criador de todas as riquezas. E você precisa entender que o seu cálculo não deve ser baseado nos seus recursos naturais. Mas o seu cálculo deve ser baseado naquilo que você tem em Deus. Abra aí em Juízes, capítulo 7. Queridos, nós temos aqui uma situação em que o povo de Israel estava sendo oprimido por nações que vinham roubar as suas plantações, vinham roubar tudo que eles produziam. E eles estavam numa situação precária.
Deus então levanta Gideão para se levantar contra essa situação. Gideão reúne um exército de 32 mil pessoas. E Gideão diz, vamos lutar contra os nossos inimigos. Juízes, tu ainda lembra onde é Juízes? Não. Juízes é lá para o começo da Bíblia, depois de Josué. Então tem o índice aí no início da Bíblia, pode te ajudar também. No capítulo 7, versículo 2 diz assim, disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. E aí Deus manda Josué fazer algumas coisas. Primeira coisa que ele diz é, fala para o povo, para os medrosos, os pipocos, traíros, comédia, voltarem. Isso é uma música aí. Versículo 3. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Queridos, eu acho, na minha visão, é o seguinte, esses 22 mil eram os mais corajosos. Verdade, irmãos. Porque ter coragem de chegar em casa e dizer, ó, eu voltei porque Gideão mandou os medrosos voltarem, aí eu voltei. É muita coragem, irmãos. Tem que ser muito, aí tem coragem. Aí tem coragem. Para dizer, eu voltei porque eu sou medroso, esse camarada é muito corajoso, irmãos. Meu Deus. É muita ousadia, é muita coragem. Como é que chega diante dos teus filhos, da tua mulher, e diz, olha, voltei, já venceram, a guerra já acabou, nossa, tão rápido. Não, eu voltei. Por quê? É porque Gideão falou, Gideão mandou voltar? Gideão mandou você voltar? Não, ele falou que quem quisesse voltar podia, o quê? Quem tivesse com medo podia voltar. O quê? Para de encher minha paciência, mulher, vai trabalhar. Tem que ter coragem para dizer que é medroso, viu? 22 mil homens ousados e corajosos conseguiram chegar nas suas casas e dizer, eu voltei porque eu estou com medo. Ficam 10 mil. E o que é que Deus fala para o Gideão? Tem muita gente ainda. Manda o povo ir beber água. Todo mundo foi beber água. Os que se agacharem, versículo 5, fez Gideão descer os homens das águas, então o Senhor lhe disse, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Versículo 7, disse o Senhor, então disse o Senhor a Gideão, aliás, 6, foi o número dos que lamberam, levando a mão à água, 300. Pegavam, traziam a água até a sua boca. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Porque os que se abaixaram não eram prudentes. Como é que você está em um ambiente de guerra e você fica abaixando para beber a água? Os prudentes pegam e fazem isso aqui, ó. Ó, tá olhando, tá antenado, os 300. Porque orai e vigiai, tem que ficar atento. 300, pronto, são esses 300 aí que você vai. Agora, queridos, o mais assustador é o versículo 10. Olha o versículo 10. Aleluia. Não, não é o 10. Meu primeiro erro da noite, tá? Enfim, para eu não perder tempo, mostra que o total dos inimigos
É no capítulo 8, versículo 10. Diz assim: estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor. 3 nomes para você botar nos seus filhos. E os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens. Todos os que restaram do exército de povos do Oriente. E os que caíram foram 120.000 homens que puxavam da espada. 120.000 homens já tinham morrido, mais 15.000, 135.000 homens. Esses outros 15.000 foram mortos ou dispersos. Então, 135.000 homens foram vencidos por quantos homens? 300. Que matemática é essa, queridos? Essa é a matemática onde você calcula não baseado nos seus recursos naturais, mas você calcula baseado no que Deus tem. Você deve ser prudente? Deve. Você deve calcular? Sim. Agora, o que você precisa fazer é o seguinte: eu preciso calcular de acordo com as riquezas que Deus tem. Jesus fala, você tem que examinar antes para saber se você tem recurso. Qual é o nosso recurso? Você precisa examinar o seguinte: como é que está o termômetro da minha fé? Como é que está o termômetro da minha fé? Eu posso encarar esse desafio? Eu estou bem consolidado na palavra? A minha fé está bem consolidada na palavra? O seu cálculo não é o seu recurso natural, mas é a sua firmeza na palavra de Deus. Queridos, eu calculei para ir para a rádio. Quando eu fiz o cálculo, eu vi, não tem 1 centavo. Aí eu falei, tá. Só que aí, a minha análise não para aí. Eu olhei para dentro de mim. E eu entendi que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, não as minhas. Filipenses 4,19 diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Quando eu fui calcular, eu olhei para as riquezas de Deus. E eu pensei, pagar um programa de rádio, Deus tem, dá. Os recursos que Deus tem, dá. E quando eu tiro os olhos do que eu tenho e coloco os olhos do que eu tenho em Deus, o que acontece? Eu começo a atrair recursos de onde não estavam vindo. Porque quando eu gerei uma necessidade debaixo de uma convicção no Espírito, não estou falando de endividamento, não estou falando de você sair financiando um carro, sem ter como pagar, meter o cheque, eu vou gerar uma necessidade, vou dar o cheque, Deus vai cobrir. Quando você entende pela fé que é a hora de dar um passo, você ainda não tem aquele recurso, naturalmente falando, mas você tem um recurso da fé no seu coração. E aí você dá o passo antes que o recurso chegue, naturalmente falando, mas o recurso já chegou dentro de você. Como a Fernanda estava falando esses dias, você só deve confessar aquilo que você já tem dentro de você. O que isso quer dizer?
Se você não crê em um carro novo, não fale que você tem um carro novo. Pastor, você está desfazendo tudo que você ensinou? Não. Se você não crê em um carro novo, vá mergulhar na palavra. E vá achar seu carro na palavra. E quando você achar o seu carro na palavra, você começa a confessar: eu tenho um carro novo. Você tem que falar o que você tem dentro. Porque se você confessar crendo com o coração, ou seja, a fé já está lá dentro. O problema é que às vezes a gente ouve sobre andar em fé, sobre confissão de fé, e a gente começa a confessar aquilo que a gente não tem dentro. Olha, o Igor achou uma esposa dentro dele. E aí ele confessou pela fé. E milagre aconteceu. Opa, não. Tem milagre, irmão. Tá pensando o quê? A Rebeca, olha, a unção pegou, né? Encantou os olhos da Rebeca. Irmão, tem a unção da cegueira. Você pode tomar posse aí. O Igor é um sucesso. O Igor ultrapassou aqui uma turma grande. Ó, quantos meses? Namoro, noivado, casamento? 2 anos? Isso tudo? Nossa, pareceu... rapaz, a revelação chegou mais em cima da hora, viu? Eita, meu amigo. Agora foi revelado. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não, brincadeira, ele falou desde o começo. É porque minha mente que rodou aí. Mas ele, rapaz, já tem mais de 2 anos que tu tá no verbo? Meu Deus. Eu já aguentei esse cara. Você já tá, que bom. Queridos, quando nós encontramos o recurso aqui dentro, a gente confessa: pastor, mas eu não tenho nada aqui dentro, está pobre, não tem nada. Pois então você precisa ir para a fonte. Você precisa se alimentar da palavra. À medida que você meditar nessas verdades, você vai começar a abrir as portas da provisão. E você vai encontrar ali o seu instrumento musical. Não sei porque eu falei isso não, mas eu falei, né? Deus está nisso aí, então pronto, você achou. Você vai achar o que você precisa. Você deve ser prudente? Sim, deve ser prudente. O problema, a questão é que a sua prudência deve se basear nos recursos espirituais, nos recursos que você tem em Deus. E quando você age prudentemente na sua fé, coisas grandes, os seus limites vão ser ampliados, vão ser alargados. Tem pessoas que se dizem prudentes, mas a prudência dela é uma prudência incrédula, porque a prudência dela é baseada apenas nos seus recursos naturais. Mas a nossa prudência deve ser baseada no que nós temos em Cristo Jesus. Essa é a loucura do Evangelho. Pastor, você está dizendo para mim que está começando um programa de rádio e não tem o dinheiro para pagar? É, isso mesmo. Naturalmente falando, eu não tenho. Viu como eu sou prudente? Porque eu estou confiando no que Deus disponibilizou para mim. Então, eu já tenho. Viu como eu sou prudente? Eu estou começando um programa já com dinheiro para pagar. Por quê? Porque eu fui prudente. Tem mais de 2 anos que eu confesso isso. E quando eu achei o recurso dentro de mim, eu dei o passo. Aí o que acontece? Chega o programa para mexer, para preparar o programa. Chega o programa de computador para preparar o programa de rádio. Chega estúdio.
para eu gravar. Antes de eu querer gravar um programa de rádio, eu tinha um estúdio? Não tinha. Mas quando eu quis gravar um programa de rádio, aí eu ganhei um estúdio. Quando eu achei o programa dentro de mim, eu decidi começar o programa. Eu estou trabalhando o programa de TV dentro de mim. E quando ele estiver pronto dentro de mim, ele vai começar. Você está trabalhando? Túlio, a sua empresa, você está construindo ela dentro de você, Túlio? O que é que você está construindo aí dentro de você? Seu chamamento para ser professor do Rema, você está construindo? As portas do ministério, você está construindo? Seu negócio? Sua família, seu casamento restaurado, sua paz e alegria na sua casa? Você está construindo isso? Qual é o homem que vai começar a construir a casa e não vai calcular antes? Vamos calcular. Então olha para dentro de você. Dentro de você existe um recurso ilimitado. Porque Jesus disse que do nosso interior ia fluir, ia jorrar uma fonte para a vida eterna. Depois ele disse que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas. Sabe, queridos, eu estou encontrando os recursos para alcançar o DF inteiro. Eu estou encontrando os recursos para alcançar o Brasil inteiro. Eu estou calculando. O único detalhe é que o meu cálculo não se baseia nas coisas naturais. Então, o que acontece? Eu vou romper limites que vai assustar pessoas. E você? Você pode buscar os recursos de domínio próprio, de amor, de equilíbrio. Que as pessoas vão olhar para você e vão se assustar. É você? Você está tão equilibrada. Você está tão elegante. Ele vai querer você. Ele vai querer voltar na hora. Porque ele vai olhar para você e ele vai ver tanta elegância, tanta prudência, tanta educação. Deixa eu falar algo para você. Você é uma lady. Se porte como tal. E o seu marido vai voltar apaixonado por você. É só você encontrar isso que já está dentro de você, está aí. Sabe? Não calcule segundo os seus olhos naturais. Você precisa calcular, mas é com os olhos de Deus. Gigante, Golias, na faixa de 3 metros de altura. Vamos calcular. Cadê o mais forte dos nossos guerreiros? O mais alto, o mais experiente. Todo mundo calculando. E o problema é o seguinte, a conta não batia. O problema é que você ficar limitado ao cálculo natural, em muitos casos a conta não vai bater. Dia após dia, Golias chegava afrontando o exército do Deus vivo. Dia após dia, dia após dia, dia após dia, ele insultava o povo de Deus. Chegou um camaradinho lá, marrento,
ouviu o que estava sendo oferecido para quem matasse o gigante. E aí o que ele fez? Ele foi calcular. Bom, eu já matei um leão, eu já matei um urso, dá. E aí vem aquele homem, o rei, com os olhos simplesmente presos ao natural. Toma aqui a minha armadura. E pareceu o Robocop, duro, pesado. E ele disse, não, isso aqui você está usando o cálculo natural, isso aqui não bate, isso aqui não dá. A espada é pesada demais para mim, é muito grande. A armadura não cabe, é folgada demais. Não dá certo. Não. Eu vou pelo recurso divino. Samuel chega na casa de Jessé, traz seus filhos. Bonitão, alto, forte. Deve ser esse aí. Pé, errou no cálculo. Próximo, esse aí, olha o bíceps, tríceps. É esse. Errado. Mais um. Não é nenhum desses. Ai. Fica quieto aí vocês. Para de falar do Renan, do tríceps dele. Mas assim, acabou? Ah, tem mais um. Mas vocês são violentos, né? Disse que tinha o Cadu. Chama lá o Cadu vem. Davi. Tem aquele que cuida das ovelhas lá. E aí Deus fala o seguinte, eu não calculo como vocês calculam. Sabe o que Deus calcula? Teve uma vez que ele escreveu na parede, Mene, Tekel e Parsim. Pesado fostes na balança, e você foi encontrado em débito. Deus está calculando o meu e o seu coração. Como é que nós estamos sendo achados diante de Deus? E Deus calculou o coração de Davi e disse, esse é um homem segundo o meu coração. E aí o que acontece? Está lá o gigante, um exército inteiro tremendo de medo desse gigante. E Davi tinha a força. Ele não olhou para a sua força natural, mas ele olhou para dentro. Ele diz, assim como o Senhor me entregou o leão e o urso, ele vai me entregar esse gigante. E para avacalhar, ele pega um estilingue, uma funda, para humilhar mesmo. Não, tu já reparou que Deus gosta de tirar onda com o diabo? Não, 120 mil contra 300 foi para humilhar, gente, fala aí. Não, foi para humilhar. Deus gosta de avacalhar mesmo. Olha, é o seguinte, eu decidi que eu vou levantar a igreja do Gama bem alto para alcançar nações. Mas assim, eu sou menor a minha tribo é a menor, dentro da minha tribo a minha família é a menor, dentro da minha família eu sou o menor. Eu sou o mais baixo da minha casa, irmãos. Até minha irmã mais nova é mais alta do que eu. Mas eu sou grande no Senhor. E cada um deles tem se tornado grande no Senhor também. Porque Deus não precisa levantar um e derrubar os outros, para levantar todo mundo. E na verdade, quando um é levantado, outros são puxados juntos. A Fernanda e eu viemos para o Verbo da Vida primeiro, antes de todo mundo. Depois veio minha irmã Lília, meu irmão Alexandre, depois a Vívia. Foi essa a sequência? Tua foi a última, é? Depois dos meus pais? Então foi meu irmão Alexandre, minha irmã Lília, Alexandre,
meus pais e a Vívia. Porque quando Deus levanta você, Ele vai levantar todo mundo junto. A sua promoção não vem em detrimento dos que estão perto de você. Deus não vai levantar você e derrubar os teus. Deus vai levantar você e do sobejar, da abundância da sua vida, todos os que estão ao seu redor vão ser abençoados. Você é tão abençoado, tão abençoado, tão abençoado, que começa a transbordar e as pessoas começam a pegar também. Começam a receber. Do transbordar da sua vida, as pessoas terão sua sede saciada. Vem aquele rapazinho, derruba o gigante. E aí ele calcula o quê? Eu posso matar exércitos agora. Devia ter me segurado lá no leão. Não me prendeu lá, agora já era. Eu peguei o jeito, eu aprendi a gostar disso. De derrubar gigante, de triunfar sobre as circunstâncias. Sabe, queridos, calcule, olhando o que está dentro de você. Eu quero pagar minhas contas. Se eu calcular, não. Você está olhando para o lugar errado. Você está olhando para o seu salário. Você não vai desprezar o seu salário. Mas você não vai basear a sua confiança no seu salário. Queridos, uma irmã daqui disse que estava concorrendo a uma premiação. A vendedora que mais vendesse no DF ia ganhar uma viagem. Só que ela trabalha no turno que menos vende, que é o turno da manhã. Só que ela não calculou baseado nos recursos naturais. E ela começou a confessar. Esse prêmio é meu, esse prêmio é meu, esse prêmio é meu. Ao ponto da gerente dizer, eu já trabalho há muitos anos gerenciando lojas. E eu nunca vi alguém do turno da manhã vender mais do que o turno da noite. Ganhou, viajou. Foi para onde que ela foi? Salvador? Nunca tinha viajado de avião, não conhecia a praia. Agora presta atenção. Ela queria viajar de avião, ela queria conhecer a praia. E se ela nunca tinha viajado é porque ela não tinha o dinheiro. Só que, presta atenção, queridos. Quando você para de calcular segundo as suas posses e calcula segundo as posses de Deus, aí o que acontece? Deus não precisa de dinheiro. Então ela ouve falar da promoção que a empresa estava dando. Quem mais vender vai ganhar uma viagem. E ela começa a calcular de acordo com os recursos de Deus. Quando você calcula segundo os recursos de Deus, começa a chegar recurso para você que não é habitual. Agora, a gente foi doutrinado a contar somente com o dinheiro do nosso salário. Você precisa, eu não tenho falado sobre você alargar a sua visão, ampliar os seus limites. O problema é que o seu limite é o seu salário. Esse é o teu desastre. Você só consegue se ver recebendo algo que está dentro do seu salário. E essa é a sua derrota. Quando a Mirelle ampliou os horizontes dela e ela começou a ver a viagem fora do limite do salário dela, o que aconteceu? Ela teve a viagem. Agora olha o detalhe. Se ela foi a que mais vendeu, o vendedor trabalha por comissão, não é?
Então, ela foi a que mais vendeu, viajou, não gastou com a viagem e ainda teve a maior comissão, porque se ela foi a que mais vendeu, ela foi a que teve a maior comissão. Será que você ser o maior vendedor do Distrito Federal, no turno que menos vende? Queridos, quando eu fui para esse programa da rádio, eu estou ampliando os horizontes. Os recursos vão chegar não só através de vocês, também, mas vai chegar de todos os lados. Os recursos vão chegar não só do seu salário, mas Deus vai mandar valores extras para você e você vai semear. Olha, você devia se alegrar tanto em a gente ir para a rádio, porque é o seguinte, se eu arrumei uma despesa extra, é porque recurso extra vai chegar. E você é o canal do recurso chegar aqui na igreja. Então é o seguinte, quando eu disser, vamos começar o programa de rádio, começa a dançar. Quando eu disser, vai começar o programa da TV, você tem que bradar e pular. Quando eu disser, estou comprando esse prédio aqui, você vai... Por quê? Porque se nós estamos ampliando a nossa visão, se nós estamos ampliando as nossas necessidades, então os nossos recursos estão sendo ampliados. Lembra que eu falei que a decisão do líder influencia demais? Nabal foi tolo e todo mundo ia morrer. Agora Abigail foi sábia e todo mundo foi poupado. Eu não vou ser o tolo e a Fernanda sábia não. Nós dois vamos ser sábios. E o Senhor está aumentando e vai continuar a aumentar muito mais a sua vida. Haha. A ceia do Senhor. Sabe o que é isso aqui? É a comemoração da fonte ilimitada de recursos. Cadê os diáconos? Isso aqui representa uma fonte ilimitada de recursos. Que é isso? Está dizendo que Jesus é dinheiro? Quem disse que recurso é só dinheiro? Isso aqui é paz. Isso aqui é saúde. Isso aqui é sabedoria. Você vai tomar a ceia hoje com essa consciência. Eu estou tomando a ceia, representando a minha ligação